caros estudantes, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Na semana passada a gente falou bastante sobre a importância, né, das coleções biológicas. Na semana retrasada também abordamos esses temas e a gente comentou muito no caráter didático de fazer visitações a essas coleções, né? Tanto em museus quanto em zoológicos, em jardim botânico. E hoje a gente vai abordar mais diretamente como planejar, elaborar direitinho esse tipo de visitação, né? Então esse é o nosso tema da aula de hoje, organizando uma visita didática. Na aula que vem nós vamos abordar novamente esse tema. Bom, então o objetivo que nós temos hoje é refletir sobre o planejamento e a execução de uma visita didática, pensando-se principalmente em dois tipos de aspectos, os aspectos práticos e os aspectos didáticos. Claro que isso é uma divisão só para facilitar aqui nossa exposição, mas esses aspectos caminham juntos, né? Então, o que seriam esses aspectos práticos? Quando a gente pensa em itens como segurança, nas autorizações que nós precisamos, questões de transporte e, além disso, nós temos os itens que são os didáticos. Então, qual que é o objetivo dessa minha visita, né? Como é que eu vou planejar isso? Eu sempre vou ter que ter uma forma de avaliação associada. Então, hoje, na nossa aula, nós vamos abordar tudo isso. E como está aqui escrito que nós vamos refletir um pouco sobre essas questões, eu vou começar trazendo um pensamento bem importante das autoras Valéria, Maria Luciana e Monique, de um artigo que foi publicado na Ciência e Cultura em 2005. Então, vamos ver qual que é esse pensamento, né? Então, elas dizem que é essencial que a aula não formal não ocorra sem um bom planejamento prévio. E é justamente sobre isso que nós estamos falando aqui na nossa disciplina, né, na aula de hoje. Como, então, planejar essa visita? A gente vai começar falando, então, sobre os aspectos mais práticos. Vamos lá ver quais são tais aspectos. Bom, eu elenquei aqui entre esses aspectos segurança, sempre em primeiro lugar, questões de transporte, autorização, os custos e também pensar um pouquinho no investimento que o professor tem que fazer para efetivamente promover uma visitação, seja onde for. Por exemplo, em algum lugar em que ele possa levar seus alunos a conhecerem coleções biológicas. Então vamos pensar nesse primeiro item, o item de segurança. Bom, aqui a gente pode pensar tanto na questão de saúde, quanto em questões relacionadas à violência, na verdade, evitar expor nossos alunos a isso. Pessoal, por exemplo, vocês sabiam que sempre que a gente faz uma excursão a ambientes costeiros, litorâneos, a gente precisa da presença do salva-vida? Pois é, isso é uma coisa essencial. Então, a gente nunca vai fazer nenhuma excursão, trabalho de campo, uma visita a regiões litorâneas, é uma praia, sem a presença do salva-vida. Ah, professora, não, mas eu só vou olhar na margem, eu vou olhar, por exemplo, a vegetação de duna ou de restinga. Não, pessoal, eu tenho que ter essa segurança. Inclusive porque é muito difícil segurar uma turma para não entrar na água, né? Então, isso pode ser, por exemplo, uma atividade para depois da parte didática. Então, ter sempre isso em mente. Sempre visitar antes, ver como é esse local. Ele é seguro realmente? Não é? Então isso é muito importante. Pensando um pouquinho ainda em transporte, que está bem relacionado com essas questões também de saúde. Pessoal, vamos pensar naquela situação. Eu tenho um ônibus, tá? E eu tenho 40 alunos que vão comigo. Ótimo. Com muito custo conseguir um ônibus. Eu posso ir só com esse ônibus? Isso não é recomendado de jeito nenhum. Por quê? Vamos imaginar que um aluno tropeçou, luxou o pé. Como eu faço para voltar com esse aluno e acessar um hospital, por exemplo, um posto de saúde? Vou botar todo mundo no ônibus e ir de ônibus? Isso pode demorar muito. Estou falando de um caso mais simples, como a luxação, né, num tornozelo. Mas e se for alguma coisa mais grave? E a gente pensa que não acontece, mas acontece, né? Muitos alunos são, por exemplo, alérgicos, né? Se a gente está fazendo um trabalho de campo, tem uma picada de abelha, picada de várias abelhas, e aí? O que eu faço?
Então, pensando ainda nisso, é importante saber quais são os locais de acesso relacionados à saúde por perto. Tem hospital, tem posto? Então, a gente tem que pensar tudo isso antes no momento de organizar, né? Antes de executar a nossa excursão, o nosso trabalho. Autorizações, pessoal. O professor não trabalha sozinho, ele está dentro de uma instituição que ele representa. Então, eu vou começar apresentando o meu projeto, né, o meu plano de visitação desde a diretoria, vou pregar autorização da diretoria de todos os níveis hierárquicos e quando eu estou pensando no estudante, mais efetivamente, eu preciso da autorização dos responsáveis. Sem autorização de responsável, pessoal, ninguém sai da escola. Tá? Ah, não, mas eu só vou na praça em frente à escola. Não. Né, você sempre tem que pedir a autorização dos responsáveis. Ah, meu Deus, e se eles não deixarem? Esse aluno não pode sair. E aí a gente tem o entrave pedagógico também, né, didático. Como é que eu lido com uma classe em que uma parte dos alunos podem ir na visitação, outra não pode? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Pessoal, custos. Existem custos para as escolas, principalmente nas escolas públicas, né, porque o governo vai bancar essas visitações, mas também sempre existem custos para os responsáveis, né? Por exemplo, a gente tem que pensar em lanche para as crianças, pensar em protetor solar. Então, é uma questão delicada, né? Quando a gente está pensando em escola particular, isso é mais delicado ainda, porque às vezes numa classe a gente tem crianças com diferentes perfis, né? Tem pais que aquele custo não vai representar um esforço adicional, mas tem pais que sim, que já estão se esforçando muito para manter a criança na escola, e aí? Né? Hoje em dia a gente tem parques, hotéis que oferecem atividades que às vezes são caríssimas. Então a gente tem que pensar, vale a pena? Né? Vale a pena excluir uma parte da classe? Vale a pena investir nisso porque a outra parte da classe vai de alguma forma se integrar? Então essas são questões com as quais a gente tem que lidar, né? A questão de custo é uma questão muito séria. Bom, e além desse investimento financeiro, a gente tem que pensar no professor, né? A gente sabe que o professor já tem tantas incumbências, está sempre correndo, muitas atividades. Organizar uma visita requer muito tempo e muito empenho do professor. Então, é bem importante a gente pensar como é que eu vou encaixar isso no meu cotidiano enquanto professor. Ai, professora, mas agora já desisti de fazer isso. Acho que não vou mais fazer visitação quando eu for professor, porque isso dá muito trabalho. Realmente isso dá muito trabalho. E por que a gente continua fazendo? Porque isso é essencial para motivar nossos estudantes, porque tem ganhos cognitivos, ganhos afetivos imensos, né? E a gente, como professor, se sente motivado justamente por propiciar isso aos nossos estudantes. Então, a gente continua assim com esse desafio, como a gente já comentou em outras ocasiões. Também é muito difícil fazer aula prática de experimentação, mas a gente continua fazendo, né? Por quê? Porque tem ganhos significativos. Então, já que a gente vai continuar fazendo, devido a esses ganhos, vamos pensar então um pouquinho agora nos aspectos didáticos, né? Que são os que a gente gosta mais de pensar mesmo. Então, aqui a gente vai pensar num planejamento, uma forma de planejamento mais geral. Eu estou dando aqui a sugestão da gente pensar, dividir didaticamente na nossa mente esse planejamento em 3 momentos, né? Então, antes da visita, durante a visita propriamente dita e após a visita. Nossa, professora, mas não é só levar os alunos lá? Posso até fazer isso, mas normalmente os resultados não são tão bons. O ideal é que a gente insira efetivamente esse trabalho que vai ser feito durante a visitação no planejamento regular, né, que a gente já tem lá na escola. Bom, então vamos pensar um pouquinho em antes. Primeira coisa é a escolha do local. A gente tem que levar em conta todos os aspectos práticos que eu já falei, mas em termos pedagógicos, o que a gente tem que pensar?
que esse local tem que estar em sintonia com o meu objetivo, né? O que eu estou tratando na escola, o que eu quero abordar, como é que eu quero aprofundar isso. Então, essa escolha tem que ser baseada no planejamento escolar, mas também em oportunidades, né? A gente vai conversar na nossa próxima aula um pouquinho com uma representante do zoológico e a gente vai discutir justamente isso, que as instituições também têm a sua agenda, também têm os seus objetivos, então às vezes se a gente tem contato com essas instituições, a gente vai aprender muitas coisas e perceber oportunidades, né, de aprendizado para os nossos estudantes também que a gente não sabia. Então é importante estar com a mente aberta para escutar também o que as instituições que a gente pode visitar têm a oferecer. Bom, e uma coisa bem importante é já conhecer um pouquinho o local, né? O ideal é que ele seja conhecido e já tenha sido explorado pelo professor. Aí a gente tem a dificuldade, né? Com o nosso tempo de professor tão corrido, como é que eu faço isso? O ideal realmente é estar lá, é explorar. Se eu não conseguir fazer isso, hoje em dia a gente tem alternativas, né? E muitas delas estão relacionadas aos meios tecnológicos. Por exemplo, então aqui eu tenho um canal de YouTube, né, que é essa tela que vocês estão vendo, que chama Conhecendo Museus. Então eles têm ótimas reportagens sobre diferentes museus. Lá no canal você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa. Se você pesquisar por zoologia, vai aparecer Museu de Zoologia da USP, tem um programa muito interessante justamente sobre o Instituto Butantan. Então aqui nesse link, se vocês acessarem, vocês podem ver um pedacinho desse vídeo, que ele é um pouco longo, ele tem mais de 20 minutos, mas dá para ver tudo sobre os museus do Butantan, que na verdade são 4. Então é bem bacana, vale a pena assistir. Pessoal, isso é uma forma de conhecer o lugar, né? Mesmo que eu não tenha ido até lá, eu já conheço. Outra coisa, ligar, acessar. A partir disso, a gente pode ter um contato maior. Também na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Segundo a visão da instituição. Pessoal, continuando o nosso planejamento antes da visita. Importante, então, estabelecer o objetivo e é muito importante que os alunos entendam esse objetivo. Se esse objetivo, pessoal, não tiver explícito, vai virar passeio. Dificilmente esses alunos vão se engajar no que a gente espera que eles se engajem, né? Então, para isso, uma atividade preparatória pode ser bastante útil, que pode ser em grupo ou individual. Aí, a gente pode explorar todas as atividades que a gente já andou falando aqui no curso, né, que são várias. Vou dar alguns exemplos aqui. Então, vamos pensar, por exemplo, que a gente vai visitar o Museu de Microbiologia lá do Instituto Butantan. O que eu posso fazer como atividade preparatória? Bom, eu posso trabalhar com a elaboração de textos por parte dos meus alunos, ou com a leitura de textos já existentes, né, diferentes linguagens, inclusive quadrinhos. Ó, aqui eu tenho um exemplo de jogos, então eu posso fazer algum tipo de jogo sobre micro-organismo de forma introdutória, ou até mesmo um experimento simples, né? Lá no Museu de Microbiologia do Butantan, eles apresentam, realmente é muito interessante, experimentos muito bem elaborados. Mas eu posso fazer, por exemplo, um experimento clássico do mingau, né? Então eu faço o mingau e coloco o mingau em diferentes condições. Na geladeira, fora da geladeira, com filme plástico protegendo, sem filme plástico, no sol, no sombreado, e eu vou ver o que acontece, como ele se deteriora. E a partir daí eu vou pensar, quem que faz isso? Né? Quem que está promovendo essa deteriorização? São os micro-organismos, então de repente pode ser um gancho bacana. Então só aqui, rapidamente, a gente já tem 4 estratégias distintas que podem ser utilizadas numa atividade preparatória, por exemplo. Bom, e daí a gente vem para a visita, né? O que eu vou fazer lá no local? Uma ideia bem interessante é a gente elaborar um material guia para os nossos estudantes. Qual é a finalidade desse material guia? Ele é um instrumento de mediação do professor para
com os alunos e ele tem que estar em sintonia também com a instituição, né? A gente tem que saber o que vai ser feito lá. Ele vai ajudar a guiar as ações dos estudantes e também ajuda muito informando o que é essencial, né? Porque o estudante muitas vezes vai para a visita, fica maravilhado com um monte de coisa e esquece do que ele efetivamente tem que fazer lá, né? Ele tem que ter algumas tarefas. Por exemplo, observações, de alguma forma resolver um desafio, fazer uma investigação. E outra coisa, pessoal, que parece muito óbvia, mas nem sempre é, né? É importante a gente efetivamente utilizar o ambiente. Muitas vezes, numa excursão, a gente vê acontecer verdadeiras aulas expositivas, só que ao ar livre, né? Então, fui para o ambiente costeiro, estou aqui falando com meus alunos, o ambiente está lá atrás. Não, porque as marés funcionam de acordo com a lua e com o sol. Ok, né? Mas eu tô no ambiente, então eu tenho que aproveitar, né? Uma postura diferente seria, pessoal, vamos ver aqui, olha, vamos ver até onde está a marca da onda do mar, o que isso tem a ver. Então é muito importante utilizar o ambiente, né? Tanto numa visita a um ambiente natural, quanto quando a gente for ver, por exemplo, uma coleção, né? Se eu estou vendo uma coleção zoológica, eu tenho que aproveitar aquilo que eu estou observando. Pensando um pouquinho, então, após a visita, aí eu queria destacar dois aspectos. Uma atividade de fechamento e também formas de avaliação. Então, pensando na primeira, isso é um momento muito importante para troca sobre as experiências vivenciadas. E é aqui que a gente pode incluir a questão dos estudantes que não foram ao trabalho de campo, à visitação, né? Então, como os que foram podem compartilhar a experiência. Então, a gente pode fazer eles trazerem fotos, contarem relatos e aí sim tentar efetivamente integrar a classe. Esse é um movimento muito importante, tá, pessoal? Não podemos esquecer isso. É um momento de organizar as ideias e refletir sobre elas e principalmente eu tenho que retomar meu objetivo ou meus objetivos iniciais. Eu tenho realmente que fazer a sequência toda ter sentido para o estudante. E aí, a gente já falou um pouquinho sobre avaliação em outras disciplinas, mas é importante pensar no seguinte, a gente tem que tentar superar aquela visão de só ter um produto final como avaliação. Por que não ter uma variedade deles, né? Então, pensar numa avaliação para o momento inicial, uma avaliação para o momento da atividade, que pode ser, por exemplo, recolher aquele guia que os estudantes fizeram e também um produto final. Então, pensar mais na variedade e também não ser uma avaliação tão pontual, né? Procurar uma avaliação mais continuada. Se a gente aborda tudo isso, a gente acaba tendo um aproveitamento muito maior da visitação, né? Então, quando a gente está falando do tema biodiversidade, essas visitações a coleções já existentes, disponíveis, seja no museu, como eu falei, ou seja no zoológico, no jardim botânico, são muito importantes. Mas aqui hoje a gente tentou pensar em formas de aproveitá-las de forma mais efetiva, né? Então, na aula de hoje nós estudamos aspectos práticos do planejamento de uma visitação e aspectos didáticos. Entre os primeiros, segurança, transporte, as autorizações, custo, investimentos dos professores. Para os aspectos didáticos, focalizamos a importância da escolha do local, o objetivo, a atividade preparatória, as atividades realizadas no local e a importância de ter um guia para o estudante, as atividades de fechamento e também as formas de avaliação. Na nossa próxima aula, a gente vai ter um olhar, então, de um representante de uma instituição de educação não formal, né? Na aula de hoje a gente teve a visão bem focada na escola, agora a gente muda de olhar nessa relação. Obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.